A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decide tornar réus 10 dos 12 integrantes do Núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado. A trama golpista é investigada desde as eleições de 2022. Eles são acusados de integrar os planos da trama que tentava manter na presidência da República o então presidente Jair Bolsonaro, mesmo após a derrota nas eleições de 2022. Desta vez, foram julgadas as denúncias contra 11 militares e um policial federal do chamado Núcleo 3 de Ações Táticas. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, foi o primeiro a proferir o voto pela admissibilidade da ação que torna 10 acusados réus. Vamos acompanhar. Em conclusão, presidente, eu afasto todas as preliminares apresentadas pela defesa. Da mesma forma, entendo presentes os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal em relação a todos os denunciados, ou seja, afasto a inépcia da denúncia. E recebo parcialmente a denúncia, porque entendo presente a justa causa, nos termos do artigo 395, presente a justa causa em relação a Bernardo Romão Correia Neto, Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Barros, Hélio Ferreira Lima, Márcio Nunes de Rezende Júnior, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros e Vladimir Matos Soares. Recebo a denúncia em relação a todos eles pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, deteriorização do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas, artigo 29 caput, concurso material. E rejeito a denúncia por ausência de justa causa, nos termos do artigo 395.3, em relação a Cleverson Ney Magalhães e Nilton Diniz Rodrigues. É o voto, presidente. E segundo a Polícia Federal, entre as ações elaboradas pelos indiciados neste grupo, havia um detalhado planejamento operacional denominado Punhal Verde e Amarelo, que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022 para assassinar os já eleitos presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. E agora vamos entender quem são os acusados no Núcleo 3, né, que seria responsável por executar aí essas ações elaboradas, né? Nós temos aí uma arte na tela para você. Então a gente começa aí com Bernardo Romão Correia Neto, que é coronel, Fabrício Moreira de Bastos, também coronel, Márcio Nunes de Rezende Júnior, mais um coronel, Estevam Teófilo, general, Nilton Diniz Rodrigues, também general. Depois nós temos Hélio Ferreira, que é tenente-coronel, Cleverson Ney Magalhães, tenente-coronel, o Rafael Martins de Oliveira, também tenente-coronel, Rodrigo Bezerra de Azevedo, também tenente-coronel, mais um tenente-coronel, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, tenente-coronel, e, por último, Vladimir Matos Soares, que é policial federal. E quem acompanhou o julgamento foi a repórter Ana Paula Ramos. Boa noite, Ana, você que está em Brasília. Muita tensão por aí depois da divulgação do resultado deste julgamento, né? Que a gente está falando aí de pessoas do Exército com patente alta. Pela primeira vez na história do país um julgamento desse porte acontece para tornar réus generais, tenentes coronéis, coronéis. É algo inédito na história do país, né? Boa noite, Ana.
Boa noite, André. Boa noite, Síria, Larissa, e uma ótima noite a todos que nos acompanham. O resultado surpreendeu, né? O ministro Alexandre de Moraes votou para rejeitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 2 acusados, né? O tenente-coronel Cleverson Ney Magalhães e o general Newton Diniz Rodrigues. E é a primeira vez que o STF decide rejeitar a denúncia contra um dos acusados. O ministro relator, Alexandre de Moraes, entendeu que não havia indícios suficientes para garantir a participação deles nessa suposta trama golpista para impedir a posse do presidente Lula em 2023. Os demais acusados tiveram voto ali do ministro, que foi acompanhado também pelos demais ministros da primeira turma, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Flávio Dino e o presidente Cristiano Zanin. Esse resultado até era esperado, apesar da alta patente dos militares, como você já comentou, mas há indícios bastante robustos na denúncia e também na investigação da Polícia Federal, então assim, já era esperado. Esse chamado núcleo 3, ele é dividido basicamente em 2 grupos diferentes. Um que é acusado daquele suposto plano que envolvia o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, um sequestro dele em seguida e até o assassinato, se fosse o caso, e também do presidente Lula e do vice, o Geraldo Alckmin. E a outra parte dos militares, eles são responsáveis, eles estão sendo acusados, né, de serem responsáveis de elaborar uma carta para pressionar os chefes das Forças Armadas para aderir a essa suposta trama golpista, né? Ontem a gente comentou o comandante Freire Gomes do Exército, que se negou, se posicionou contra essa minuta do golpe, então logo em seguida foi feita essa carta por alguns militares para que houvesse essa pressão aos comandantes para que eles aderissem ao golpe. Durante o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, ele rebateu ali alguns argumentos apresentados pelas defesas dos acusados. Alguns advogados chamaram os encontros que eles participavam de conversas de bar, confraternização, e o ministro falou que não era bem isso não. Esses encontros não eram no bar e não eram para jogar conversa fora, era para jogar a democracia fora. E aí ele também disse que rebateu essas críticas de que não existiu tentativa de golpe, porque ele fala que, na verdade, o golpe, se fosse consumado, não existiria hoje esse julgamento e quem estaria julgando, na verdade, a suspeição, até ironizou, não seria ele, mas sim os kids pretos. Enfim, a partir de agora, né, com o voto aí por unanimidade dos ministros, esses acusados, eles se tornam réus no STF e vão responder por 5 crimes. Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deteriorização de patrimônio tombado. Eu acho legal a gente comentar aqui que o ministro explicou um pouquinho, por exemplo, por que esses militares que não participaram dos atos do 8 de janeiro de 2023, eles também são acusados, por exemplo, de dano ao patrimônio. Eles comentaram que esses militares faziam parte de uma suposta organização criminosa. E essa organização criminosa é acusada desses crimes. Por exemplo, ele deu como exemplo um assalto a banco, vamos supor. E aí tem uma pessoa que é responsável por dirigir o veículo da fuga. Essa pessoa, não existe um crime para dirigir veículo em fuga. Então essa pessoa também ela é acusada de um assalto ali à mão armada. Então ele comparou e explicou por que essas pessoas também são acusadas por esses crimes, inclusive de dano ao patrimônio, já que eles não estavam presentes no 8 de janeiro. Pois bem, a partir de agora que eles viram réus, começa a fase de instrução penal, vão ser ouvidas as testemunhas, os próprios réus também serão ouvidos e se houver necessidade de outras provas, de perícias, tudo isso vai ser feito a partir de agora e volto com vocês aí no estúdio. O fato é que há
todos os indícios, as investigações estão mostrando que havia uma trama para tomar o poder no país, tomar de uma vez por toda, começando tomando Brasília, o que a gente já ouviu vários especialistas falando que não fazia o menor sentido você tomar prédios, já que os poderes não estão necessariamente ali, apenas são locais simbólicos ali do poder para mostrar. Mas eles queriam exatamente provar isso, que eles seriam capazes de não só tomar os prédios, mas também destruir. Quero chamar a Larissa também para conversar com a gente aqui sobre esse tema aqui, né, Larissa? Você que também está acompanhando aí de Brasília, a gente está tendo semanas tensas que prometem ser longas, de acordo com cálculos de juristas, pelo menos até setembro, outubro desse ano, quando há possibilidade de surgir ali algum tipo de decisão, né, que venha a trazer alguma movimentação maior, que muita gente espera de um lado, as pessoas que participaram naturalmente desses atos esperam que sejam punições brandas, e por outro lado, pessoas que seguem a lei, jogam de acordo com a Constituição, esperam que as pessoas que tentaram tomar o poder no nosso país sejam punidas exemplarmente para que isso jamais volte a acontecer no nosso país, né, Larissa? Exatamente, André, acho que você fez um bom resumo, né, do clima, do que esses dois lados, digamos assim, esperam, pelo menos aí que até o fim desse ano, né? A expectativa, como você disse, de vários... A nossa expectativa aqui em Brasília, claro, o prazo, né? Uma estimativa trazida aí pelos juristas é justamente até o fim desse ano, para que essa questão não invada 2026 e acabe sendo contaminada ou contaminando o debate eleitoral, tendo em vista que ano que vem é, de fato, ano de eleição presidencial. E aí, André, chamar atenção para algumas informações que a Ana Paula trouxe para a gente em relação ao julgamento da primeira turma de hoje. Primeiro, e claro, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de rejeitar pela primeira vez, né, desde que toda a denúncia foi apresentada, enfim, e que a primeira turma começou a julgar os núcleos, né, os integrantes dos núcleos da denúncia da Procuradoria-Geral da República. É a primeira vez, então, que temos aí duas denúncias rejeitadas. E se a gente pega ali os argumentos de Alexandre de Moraes, eles estão focados justamente no fato de que essas duas pessoas tiveram algum conhecimento, ouviram falar, mas de fato não se envolveram em planejamento, não se envolveram ali para, de fato, tentar colocar aquele plano em prática, e isso, claro, chamou muita atenção. Assim que Alexandre de Moraes proferiu ali o seu voto, pouco tempo depois houve uma maioria na primeira turma e a expectativa era para saber se seria unanimidade ou não. Foi unanimidade para, então, decidir acatar a denúncia contra 10 e rejeitar a denúncia contra esses 2. E muito importante também, uma outra observação que eu trago aqui para a gente em relação ao que a Ana Paula relatou, e ela ficou acompanhando o julgamento a tarde toda, em relação a algumas declarações do ministro Alexandre de Moraes, porque muito do argumento ali de quem é contra, né, de quem tenta relativizar ou minimizar a trama do golpe, né, a tentativa de derrubada da democracia, é que foi uma tentativa, que não foi consumado o golpe, né? E aí Alexandre de Moraes traz para a gente essa reflexão, né? Se de fato, a gente não pode se apegar a isso, porque se de fato o golpe tivesse sido consumado, nem esses julgamentos estariam acontecendo, essa questão não estaria sendo analisada nesse momento, né? Então, agora sim, aguardar, como a Ana disse, a gente tem observado, né? É engraçado a gente observar como que é interessante a gente observar como que nessa semana a gente está a gente está tendo duas fases ocorrendo simultaneamente, mas duas fases de núcleos diferentes da trama golpista, né? Porque a gente está em relação ao chamado núcleo crucial, do qual o ex-presidente Jair Bolsonaro faz parte, né? Nós estamos acompanhando as oitivas de testemunhas, né? Tivemos ontem as de acusação e a partir de amanhã vamos ter as de defesa.
defesa, com exceção de uma, que é do Batista Júnior, que é da FAB, que teria que ter sido ouvido na segunda, mas não deu tempo, então essa oitiva passou para amanhã de manhã. Mas então a gente começa essa nova fase das testemunhas de defesa. E em relação ao núcleo de hoje, nós estamos nesse ponto, né, da denúncia sendo acatada, da ação penal sendo aberta, e aí vamos ter essa fase de definição de testemunhas, quem será ouvido, como será ouvido, quantos dias. Então a gente fica nessa expectativa para saber também quanto tempo vai durar, porque em relação ao núcleo crucial, são mais de 2 semanas de oitivas de testemunhas, né? Então fica a expectativa para a gente saber também qual vai ser o prazo de oitivas de testemunhas em relação aos demais núcleos. Mas se a gente pudesse resumir, né, esse julgamento de hoje, chama a atenção essa decisão pela retirada de 2 denunciados e, claro, todas essas reflexões do ministro Alexandre de Moraes a respeito de a gente não pode se ater ao fato de que o golpe não foi consumado, né? Se houve um planejamento, se houve uma tentativa, essa questão tem que estar sendo analisada pelo Supremo, como está sendo agora. Devolvo para vocês, André e Síria. Pois é, Larissa. Agora, como você bem disse ontem, né, nós tivemos aí o núcleo 1, né, da trama golpista, com nomes mais conhecidos, né, Alexandre Ramagem, o Mauro Cid, né, são nomes que a gente está o tempo inteiro ouvindo, vendo alguma coisa por aí sobre. Agora, hoje, estes nomes, a gente até trouxe ali no início do jornal uma arte, né, detalhando ali nome e cargo de cada um, são nomes menos conhecidos, menos midiáticos, digamos assim, né, mas não menos importante para as investigações, né, Larissa? Exatamente, né? Se a gente pega pelo ponto de vista que são militares, né, Síria, e que devem zelar pelo cumprimento da Constituição Federal, ou seja, devem resguardar ali a nossa democracia, né? Apesar de não serem nomes tão conhecidos, são de uma importância gigantesca para que né, se a gente pega do ponto de vista de manutenção da democracia, eles têm um papel muito fundamental. Então, quando o Supremo, né, quando a PGR, quando a PF mostra que eles não estavam comprometidos com a manutenção da democracia, é muito grave, e a gente vê todos esses 12 nomes, mas agora com as 10 denúncias acatadas pelo Supremo Tribunal Federal, né?